Oi, meus amores! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre melasma. Eu quero dar algumas dicas para vocês. Espero que eu ajude vocês com o que eu aprendi recentemente com a minha dermato. Então, vamos lá! Como eu disse para vocês, então vamos falar sobre melasma, gente. Bom, para começar, todo mundo sabe que melasma são manchas, né, que aparecem na nossa pele devido a fotoenvelhecimento, a gente toma sol, enfim. Mas hoje eu quero só conversar com vocês sobre algumas dicas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para prevenir essas manchas, tá? Algumas coisas que eu já sabia, algumas coisas que eu aprendi com a minha nova dermato, tá? Antes de te dar todas as dicas, convido você que está chegando agora para se inscrever no canal. Ativa o sininho das notificações para estar sempre me acompanhando. E se gostar do meu vídeo, deixa seu joinha para mim, que é muito importante, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar para vocês são coisas que na verdade eu acho que a maioria já sabe. Quem tem melasma, além de tratar a pele, a gente precisa se proteger muito, então a gente precisa evitar o sol ao máximo, mas não só o sol, né? A nossa luz visível, a nossa luz branca, a luz do celular, a luz da televisão. E uma coisa que eu aprendi que eu não sabia, e talvez vocês aí já saibam, depois vocês me contam nos comentários, que é evitar também tanto o infravermelho quanto o calor, tá? O calor do forno, o calor do mormaço, tá? Mormaço da praia, mormaço dentro do carro, tá? O calor em geral também causa melasma, também piora o melasma, e é uma coisa que eu não sabia, tá? E aí a gente tem vários tipos de tratamentos e proteções, tá? Eu vou falar um pouquinho dos tratamentos primeiro e depois das proteções, tá? Pra gente tratar o melasma, normalmente a gente tem que usar ácidos e clareadores, tá? Despigmentantes. E o que mais funciona hoje em dia são ácidos como o ácido glicólico, ácido cógico, arbutin. Desculpa, arbutin já é um clareador, mas enfim, arbutin, a hidroquinona, que também é um clareador. Eu sei que muita gente tem medo de hidroquinona, mas existem concentrações que são seguras, gente, até 4% é seguro, desde que a gente tome muito cuidado, assim, com a proteção solar, tá? Com o protetor solar, com os protetores que a gente precisa, para que não tenha o efeito que a gente chama rebote, tá? Que é a gente se expor ao sol, ao calor, à luz visível, ao infravermelho, e aí a gente pode sim ter o efeito rebote. Mas se você tratar direitinho com esses produtos e proteger muito bem a sua pele, você não vai ter esse efeito rebote, tá? Existem tratamentos, claro, de laser e tudo mais, mas como aqui a gente é, assim, mulher da vida real, que não faz tratamento estéticos carérrimos, então as dicas são pra gente tratar esse melasma com produtos que são acessíveis, tá? Apesar deles não serem tão baratinhos, né? Mas a gente não entra em procedimentos estéticos, tá bom? Eu fiz um checklist aqui, gente, então tô colando aqui pra não esquecer de nada, tá? Uma coisa que é muito legal, normalmente a gente usar tanto ácidos quanto a hidroquinona e o arbutin, produtos que são mais fortes. O ácido retinóico também é vitanol A, né, a vitamina A. São muito bons e são muito efetivos para quem tem melasma. Mas, por exemplo, no meu caso, que tenho várias telangiectasias, porque alguns melasmas também causam isso, e a rosácea, que eu tenho rosácea, então eu não posso usar o ácido retinóico, que é um dos mais efetivos, muito bons. Então eu uso ácido azelaico, né, que é o famoso azelã, e uso hidroquinona, tá? Isso que é o meu tratamento para melasma.
E daí no verão não é legal a gente usar, porque no verão o sol é mais forte, né? Então aí a gente entra com despigmentantes, tá? Que são a gente tem aí a vitamina C, que é muito boa, o arbutin também dá para usar no verão, ácido tranexâmico, enfim, são vários clareadores que a gente encontra no mercado. A maioria dos clareadores que a gente encontra nas farmácias, no mercado, que são dermocosméticos, eles são despigmentantes que são um pouco mais fracos, tá? Que não são remédios, vamos dizer assim, né? Não precisam de receita, não precisam de uma dermatologista e aí eles são um pouquinho menos potentes, tá? Mas eles ajudam a gente no verão, já que não podemos usar os que são mais fortes no verão, tá? Muito importante também usar o seu clareador e de manhã lavar o rosto e passar protetor solar, sempre, tá? Sempre indico usar à noite e a maioria das dermatos também, a gente usa à noite o tratamento e de manhã tem que lavar o rosto e proteger muito bem com protetor solar, tá? De manhã uma coisa que a gente pode usar é a vitamina C, que é bem legal e você pode usar a vitamina C e passar o protetor também, tá? Que mais? Aí a gente entra então na nossa defesa agora, tá? Uma coisa que eu aprendi também que é nova, que eu não sabia, é que esfoliar o rosto não deve ser feito com, como eu posso dizer, com produtos muito abrasivos, tá? Com esfoliantes que tem aquela grosseirinha, sabe? Aqueles esfoliantes que são mais grossinhos, tá? Eles podem piorar o melasma. Eu não sabia disso, gente, isso a minha dermato que falou agora. Eu gostava de esfoliar o rosto, porque eu acho que a pele da gente fica renovada, fica bonita, né? Sempre fica melhor, a gente tira as células mortas, mas se o esfoliante for agressivo, ele pode piorar. E qualquer coisa que a gente fizer, por exemplo, uma depilação que ficou alguma marquinha, tirar a sobrancelha e se machucar, tudo isso pode causar mais melasmas, tá? Isso acontece. Que mais? Agora vamos direto para as proteções, então. Vamos lá, protetor solar. Para quem tem melasma, gente, infelizmente é indispensável que tenha cor nesse protetor. Por que eu digo infelizmente? Porque eu sou uma das que não gosto de usar protetor solar com cor. Muito difícil, não consegui me adaptar, tá? Ou fica melado demais, ou a cor não dá certo pra mim. Eu sei que muita gente se dá bem, tá? E é muito legal isso. Mas pra quem tem melasma, precisa usar protetor com cor. Por quê? Porque o protetor sem cor, ele não protege a gente da luz visível e nem do infravermelho e do calor, tá? E aí eu entro em outra questão. Protetor com cor precisa ter óxido de ferro para proteger a gente do calor, do mormaço e do infravermelho. O protetor com cor, a maioria deles, tá? Seja ele, agora tanto faz se for o protetor que é em creme, que é líquido ou que é em pó. Eles têm normalmente o protetor físico que protege a gente da luz visível, tá? Então vai proteger da luz branca da nossa casa, da televisão, do celular. Porém, se ele não tiver o óxido de ferro, ele não protege do infravermelho e do calor, que era uma falha muito grande minha, que eu não sabia disso, tá? Mesmo como esteticista, eu nunca aprendi sobre isso, sobre o óxido de ferro proteger a gente dessa parte do calor e do infravermelho, tá? Então, o que a gente tem no mercado protege a gente da luz visível, tá? Tudo que tiver protetor químico e físico vai proteger a gente da luz visível também, não só do sol, claro, né? Outra coisa importante é que o fator de proteção seja pelo menos 50, um protetor mais alto ajuda mais, tá? Não só pelo UVB dele,
né, que é o FPS 50 que a gente tá falando, mas porque nesse caso desse protetor, ele vai ter um PPD maior, né, ele vai ter, normalmente é 1/3 disso, então chega aí a 15, 16 mais ou menos, para quem tem, para esse fator de proteção 50, se fosse 60, pra gente arredondar fica mais fácil, seria 20, que é o que protege a gente da luz, das manchas mais internas, tá? Mais profundas, tá bom? Então é isso que é legal a gente ter um protetor mais alto, tá? Um protetor 30 vai ter só 10 de PPD. Então quanto a gente tiver maior disso, melhor, tá? E aí a questão do óxido de ferro que eu tô falando pra vocês, infelizmente não tem tudo que tem cor, gente. Todo protetor que tem cor normalmente tem o dióxido de titânio e o óxido de zinco, ou um ou outro ou os dois, que protegem a gente da luz visível, tá? Mas não tem o óxido de ferro, tá? Alguns protetores têm, por exemplo, o da La Roche e o da Vichy, eu sei que tem o óxido de ferro também, mas a gente tem que ler na composição, tá? E aí, a minha dermato me indicou uma coisa que eu acho que é bem legal, que é a Color Dose da La Roche. Ela tem o óxido de ferro, tá? E aí eu coloco ela no meu protetor Desdin, queridinho, que vocês sabem que eu amo de paixão o protetor Desdin. Ele já protege da luz visível, tá? Porque ele tem filtro físico e químico. E ele tem dióxido de titânio, que protege da luz azul, né? Mas ele não tem o óxido de ferro mesmo no protetor dele com cor, tá? Então, eu preciso dessa Color Dose, que eu achei bem interessante. Existem, como eu falei, o da La Roche, o da Vichy e talvez algum outro protetor que eu não saiba, tá? A dermato me falou só sobre esses dois, que realmente tem o óxido de ferro, mas aí você tem que ler na composição do protetor com cor, se ele tem. Então, você precisa que o protetor com cor tenha pelo menos dióxido de titânio, óxido de zinco e óxido de ferro, tá? Para ele te proteger de de todas as alternativas, vamos dizer assim, ou de todos os problemas, de tudo que te causa o melasma e de que piora o seu melasma, tá? E ainda a gente tem que proteger pelo menos umas 3 vezes por dia você tem que retocar o protetor solar em casa. Se você estiver saindo, ou se estiver tomando sol, ou se for à piscina, à praia, você tem que reaplicar a cada 2 horas, ou se molhar, enfim, né? Daí a gente tem que seguir os requisitos normais de passeio, de piscina, de praia, né, que os protetores indicam, né? Sudorese intensa, nadar, molhar, enfim. E mesmo assim, a gente tem que usar protetor com cor nesses lugares, gente. Tanto na praia quanto na piscina, que é outra coisa que eu também não sabia. A última vez que eu fui pra praia, em março, no primeiro dia meu melasma piorou muito, tá? Ele tinha melhorado bastante, eu tava me cuidando, tava bonitinho, mas eu não sabia dessa questão do óxido de ferro. Então o que acontece? Eu usava viseira, eu ficava embaixo da... como chama, gente? Daquela tenda, né? Sempre me protegendo o máximo possível, óculos de sol que também ajuda. Tudo que era possível eu fiz, mas não sabia da questão do protetor com cor, tá? E com cor que tenha óxido de ferro, porque não adianta só ter corzinha, ele tem que ter o óxido de ferro para proteger a gente de 3 maneiras, né? Que é proteger dos raios UVA e UVB, proteger da luz visível e proteger a gente do infravermelho e do calor, tá? Então a gente precisa de 3 proteções no rosto quando a gente tem melasma. E é isso, meus amores, tô conferindo aqui a minha listinha, né, falei bastante aqui, e eu queria dividir isso com vocês, né, porque eu acho que, de repente, aí, muita gente fala comigo que tá cansada de tentar tratar o melasma, que tá cansada que ele não melhora, que sempre piora, ou que tem efeito rebote. De repente é por isso, né, por essa negligência, entre aspas,
mas por uma falta de conhecimento, porque eu também não tinha esse conhecimento do óxido de ferro. E eu queria dividir ele com vocês, tá? E também não tinha conhecimento dessas agressões que a gente faz na pele, né? De repente uma depilação, uma retirada de sobrancelha ou um esfoliante que é mais abrasivo, também causar esses problemas que eu não sabia. Existem peeling que pode fazer para melasma, gente, tratamentos que eu já falei que são estéticos, e aí são outras questões, tá? Não é disso que eu tô falando. Tô falando da gente se prevenir mais quanto ao melasma, fazer o tratamento direitinho e principalmente proteger a nossa pele todos os dias, faça chuva, faça sol, se você estiver dentro de casa, né? E usar o protetor com cor que tenha filtros físicos e tenha dióxido de titânio, óxido de zinco e óxido de ferro. Tô repetindo aqui um monte de vezes, gente, que é pra vocês guardarem de verdade, tá? Porque é importante, tá? Eu mudei até o meu jeito de fazer make, gente. Eu acabei de gravar o tutorial e agora eu voltei a fazer a pele primeiro, porque eu tô usando protetor com cor e vou continuar usando. E a minha maneira foi fazer isso, foi usar o Color Dose dentro do meu skin. Você pode usar em qualquer protetor solar que funciona, tá? Ou você pode escolher o protetor de sua preferência, desde que tenha esses componentes, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado das dicas. Se ficou alguma dúvida ainda, alguma coisa que eu não falei, deixa aqui nos comentários pra gente conversar, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.